com as principais informações das perspectivas do mercado, cenários econômicos e muito próximo a uma bola de cristal. Claro, longe disso porque economista não consegue prever o futuro. Oi, eu sou a Gabi e nesse vídeo eu quero te explicar o que é o Boletim Focus, o que tem nesse relatório e as principais questões de como ler e entender ele. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações e também coloca aqui nos comentários qual é o principal indicador do mercado financeiro ou econômico que você gosta de acompanhar para ter umas perspectivas de onde investir e para onde vai a economia. Não só para investidores com foco no longo prazo, mas para todo mundo que gosta de acompanhar a economia, saber os conceitos econômicos dos principais indicadores e para onde o mercado como um todo tá olhando, para onde esses indicadores vão, é de vital importância. Infelizmente, muitos dos investidores, agentes de mercado ou pessoas comuns realmente não sabem da existência do Boletim Focus, mas não é tarde para isso, tá? Então eu tô aqui para explicar o que é esse relatório e eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com as pessoas que não sabem sobre esse relatório e incentivar elas para assistir o vídeo, para começar a entender um pouquinho. Esse documento, que é o Boletim Focus, ele é publicado de forma online pelo Banco Central e ele é um resumo das principais expectativas do mercado a respeito de alguns dos mais importantes indicadores da nossa economia. O relatório Focus, ele é um resumo que por si só é o resultado de uma pesquisa das expectativas do mercado com cerca de 120, 140 bancos, gestores de recursos e outras instituições financeiras. Então, é uma pesquisa, um compilado das informações, expectativas, previsões de que mais de 100 agentes importantes do mercado financeiro estão visando aí para os próximos dias, meses e anos. Gente, essa é uma publicação tão importante, tão relevante, que ela é elaborada pelo Departamento de Relacionamento com Investidores de Estudos Especiais, o GEM do Banco Central do Brasil, o Bacen. Esse relatório ele é divulgado semanalmente às segundas-feiras às 8h30 da manhã no site do Banco Central, no portal do Banco Central, mas ele é feito na sexta-feira anterior, então ele é compilado na sexta-feira, mas é divulgado só na segunda-feira de manhã. Para quem não me segue no Instagram, toda segunda pelas 10, 11, meio-dia, não tem um horário fixo, tá? Eu divulgo essas informações nos meus stories e faço alguns comentários. Então, se você quer acompanhar com uma forma um pouco mais descontraída, me segue lá no Instagram, ou se você quer uma forma mais rígida e pegar as informações já da base, fica atento ao site do Banco Central toda segunda-feira de manhã. O relatório Focus, ele sai mais ou menos como esse padrão aqui que eu tô mostrando na tela, e ele vai ter aí os principais indicadores da economia, tais como, não são só esses, mas esses são os principais, que é o IPCA, IGPM, taxa de câmbio, a taxa Selic meta, a previsão de crescimento do PIB, e você consegue ver quais são as perspectivas para esse ano, para o próximo, e também consegue ver em alguns gráficos qual que eram as perspectivas nas semanas anteriores. Então você consegue aí ter uma noção de como o mercado, esses agentes de mercado, estão vendo essas mudanças. Isso auxilia muito para você conseguir interpretar o que está acontecendo, mas vale lembrar que não basta você ver o relatório, porque eles são só estatísticas. Você precisa ter uma noção do que está acontecendo para conseguir ver como essas variáveis foram impactadas e também entender o que elas significam na nossa realidade, né? Então, cada uma dessas variáveis que eu citei, como as outras que tem no relatório Focus, é muito importante. Então, de novo, se tem alguma dessas variáveis que você não entende, provavelmente eu já tenho um vídeo no canal. Se eu não tiver, deixa aqui nos comentários que eu te faço um vídeo exclusivo dessa variável, explicando cada ponto. Porque se eu for explicar o que cada uma dessas variáveis representa, impacta na economia, eu vou ocupar o vídeo todo e a ideia não é aqui. A ideia é sobre o relatório Focus como um todo. Talvez seja pedir muito das pessoas normais ter isso, e claro, não vão ter, porque muitas vezes você está tendo ali informações que grandes economistas com já anos e anos de estudo vão precisar olhar, analisar, embasar. Por isso, de novo, eu sempre trago um pouquinho da minha visão lá no meu perfil do Instagram nos Stories. Como eu já comentei no relatório Focus, é relatado as expectativas para o final do ano, projetadas, claro, nessa última semana corrente. Então a gente vai ter o fechamento na sexta. Em toda aquela semana foram essas expectativas para o fechamento daquele ano e para o próximo ano. Como você pode ver também que existe quais foram as expectativas nas últimas 4 semanas, ou mais ou menos um mês anterior, para conseguir ver
como que o mercado mudou as suas expectativas. Se você ainda não entendeu a importância de ler o relatório Focus, ele é essencial para te auxiliar na tomada de decisão. Vamos lá, imagina que você é um exportador ou um importador e por causa disso a taxa de câmbio ela tem um grande impacto no resultado final do seu negócio. Por causa disso, essa tomada de decisão de quando ou quanto importar ou exportar, ela é muito importante para o seu negócio e você ter essa visão de profissionais sobre o mercado, como é que isso vai estar nos próximos períodos, é essencial para você ter aí uma melhor tomada de decisão. Lembrando que essa informação ela é gratuita no site do Banco Central e o mercado como um todo acompanha isso e é muito replicado nas oscilações do próprio mercado. Porque muitas empresas, grandes exportadoras, importadoras, muitas vezes elas têm algum especialista que vai dando essas informações, mas isso é um custo para a empresa, né? Então, através do relatório Focus, você consegue ter essas perspectivas de forma gratuita e são essas as perspectivas que a maior parte do mercado tá olhando. Essas informações, elas são tão importantes que até o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, ele utiliza essas definições nas suas reuniões para a definição da taxa Selic meta. E se você é um investidor, você também tem que estar observando isso, porque vai impactar muito nos seus investimentos. Não só na questão macroeconômica de o PIB tá crescendo, muito impacta nas perspectivas de crescimento da nação, que isso pode impactar aí cenários de renda variável, mas o próprio dólar, se você investe em uma empresa que tem dívida em dólar ou receitas a receber em dólar, isso pode impactar. Os movimentos da taxa Selic podem impactar sim investimentos em renda fixa e não é só a sua CDB do banco indexada ao DI, alguma coisa assim, mas também especulações no mercado de títulos públicos, pré-fixados, pós-fixados, atrelados à inflação, e isso é muito importante. Então você entende que não é só renda variável, ações. Sim, uma tendência de crescimento no PIB, algo mais positivo no PIB de um relatório para o outro, pode tendenciar a ter um aumento no Ibovespa. Enquanto uma alta do dólar tende a favorecer sim essas exportadoras. Uma alta no dólar muitas vezes pode levar a um impacto negativo no Ibovespa, mas como eu falei, tem toda a questão da taxa Selic, o que isso pode impactar no crédito privado, o que isso pode impactar nos seus títulos públicos, mas também em títulos de dívida da própria empresa que você investe. Uma outra questão interessante que eu não vejo muitos comentários em conteúdos feitos explicando o Boletim Focus é que ainda no relatório existe uma tabelinha definida com as top 5, top 5, que relatam as previsões das 5 instituições que mais acertaram as previsões no passado. E isso tende a repassar uma maior credibilidade para os usuários dessas instituições. Então você conseguir ali ver o que o mercado de forma geral, de forma média, está pensando. E também você consegue ter uma visão aí do que aqueles que mais acertam, aqueles com mais eficiência, digamos assim, nas suas previsões estão dizendo. De novo, vale lembrar que é muito importante você nunca olhar variáveis separadas. Isso é um perigo na estatística, porque você tem que entender, você tem que ter essa sua visão de como essas variáveis elas se relacionam com o cenário, para você poder inferir aí o que esses movimentos fora desses indicadores estão impactando. Porque não adianta você ver, PIB tá caindo, inflação tá caindo, o Selic tá caindo, coisas que estão acontecendo nesse momento. E por que isso? Se você não entende os impactos que a crise financeira de 2020 está trazendo, os impactos do coronavírus, o impacto nas nossas políticas públicas, então isso é o mais importante. É você entender, claro, essas variáveis, as previsões, mas o que isso interfere na nossa realidade. Então sair um pouco, extrapolar o que são essas variáveis para o mundo real. Gente, porque economia é o mundo real. Não adianta a gente só ficar aqui em números, questões matemáticas, estatísticas, se a gente não trazer isso para a realidade e entender quais são as causas, quais são os efeitos reais de tudo isso. O relatório Focus, conforme eu já falei em todo esse vídeo, ele é bastante útil e importante para interessados no mercado financeiro de capitais, como também para aqueles que gostam de ver aí para onde a economia vai estar indo. Tudo isso pela relevância de quem está botando essa informação no relatório Focus, que são os maiores agentes do mercado, e como as informações que são publicadas neles
tem essa capacidade direta de alterar a rentabilidade no mercado financeiro brasileiro atual. Sim, quando temos informações positivas, a nossa bolsa tende a aumentar. Da mesma forma, quando o relatório traz informações não tão boas, ela tende a se movimentar um pouquinho pior negativamente, mas claro, isso são mais movimentações de curto prazo. E vale lembrar que o Banco Central ele também leva essas expectativas em consideração para tomar suas decisões de política monetária. Assim como as famílias, as empresas levam em consideração, famílias muitas vezes nem tanto, mas levam, deveriam no caso, levar em consideração as suas escolhas para investir, adquirir algumas coisas, adquirir dívidas de longo prazo. Então, na sua gestão das suas finanças pessoais, é muito importante você ter um pouquinho dessa visão. As decisões do Bacen, elas não são apenas relacionadas à taxa Selic, mas referentes sim ao que manter aí do nível de inflação desejado para o Banco Central do Brasil. Manter o nível de inflação ele representa uma das mais importantes contribuições da política monetária, que é uma política para controlar a quantidade de dinheiro de circulação na atividade econômica. Então é muito importante, principalmente nós aqui no Brasil, com esse histórico gigantesco de inflação, acompanhar aí como é que está acontecendo toda essa política do governo federal, Banco Central, que muitas vezes intervém e deveria não intervir, mas isso é questão para outros vídeos, mas é muito importante a gente acompanhar isso. Por isso, mesmo que o Banco Central possa ter sua equipe econômica, ele acompanhar o que os outros economistas do mercado estão fazendo é muito importante para ele poder planejar e analisar suas ações de curto, médio e longo prazo. E também nós, como os investidores, precisamos ter essa visão, um olhinho mais no macroeconômico, para conseguir manter aí a nossa estratégia de médio e longo prazo. Porque por mais que a gente tenha um foco de investimento em longo prazo, com as movimentações da macroeconomia, a realidade de muitas empresas pode mudar e trazendo aí fundamentos que antes eram bons e virarem não tão bons. Então a economia é essencial para nós sermos bons investidores e não só para o nosso próprio investimento, né? Mas para a gente poder ver aí o desenvolvimento do nosso país, da nossa sociedade, todo mundo prosperando de vida, porque sinceramente é isso que mais eu gosto na economia. E você, o que mais você gosta na economia? Comenta aqui, porque saber isso é muito importante para eu gerar conteúdos mais relevantes para vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima!